E aí, rapaziada do Subir a Bandeira, e aí, galera do Subir a Bandeira, estamos aqui pós-Jogo do Brasil para estrear um novo formato para você. Eu e Ricardo Silveira, para variar um pouco, né, Ricardinho? Estamos aqui só um pouco para variar. Estamos aqui para falar eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Tivemos a 17ª/penúltima rodada e nesse momento terminou todos os jogos. E vou falar, o cara que gosta de uma superstição tem que jogar no 3, né, Ricardo? Ah, exatamente. Abraço, Zanetti, quem nos acompanha, né, nesse novo formato aí que a gente vai fazer, né, dos jogos da seleção e outras partidas também que vão ter confrontos interessantes no decorrer dessa temporada. Né, vamos que vamos, e mais um conteúdo aqui no canal. Mas o número 3, né, você tem o 1 na frente ali, o falecido Zagallo iria adorar bastante, né, que seria o 13, né? Mas o 3 foi pertinente na rodada, nessa penúltima rodada das eliminatórias, né? Não, e se parar pra pensar, ó, teve o 3-0, teve 4-3-0, beleza, número 4 não tem, mas teve 1-0-0, então 1-0-0, número 1, e o 3 do 3-0. Isso, Brasil campeão do mundo, vai muita coincidência. Tá bom. Vamos falar da rodada antes da gente falar do jogo do Brasil, claro que é o que, com certeza, a gente quer falar por aqui. O Uruguai venceu o Peru por 3-0, a Colômbia venceu a Bolívia por 3-0, tivemos a Argentina vencendo a Venezuela por 3-0, último jogo do Messi, possível, né? Tá todo mundo tratando como possível jogo do Messi, último jogo do Messi vestindo a camisa da Argentina em solo argentino, Paraguai e Equador ficando no 0-0 e, claro, finalizando a rodada, Brasil 3, Chile 0, saco de pancadas esperado. Mas enfim, falando da classificação, que tal jogos e classificação estão todas na tela para você. Argentina, líder, ninguém tira mais desde o começo da rodada já, 38 pontos. Brasil, segundo colocado, subindo na tabela com 28. Uruguai, terceiro com 27. Quarto, Equador com 26. Quinta, Colômbia com 25. Fechando os classificados automáticos para a Copa do Mundo, né? Automaticamente, sem repescagem. Paraguai, sexto com 25 pontos. Venezuela, 10, é a sétima colocada com 18 pontos. Bolívia, oitava colocada com 17 pontos, Peru nono com 12, décimo Chile com 10, não disputam mais nada. A última rodada vai ficar em aberto, porque Venezuela e Bolívia decidem a última vaga, quem vai tranquilo, quem vai, vamos dizer assim, direto para a Copa do Mundo sem precisar, quem vai direto não, perdão, quem vai para a repescagem, né, da Copa do Mundo. Só falando da última rodada para antecipar, Venezuela e Bolívia. A Venezuela pega a Colômbia, jogo não tão fácil, e a Bolívia pega o Brasil, jogo não tão fácil também, mas aí que tá. Quem leva a melhor é a Venezuela, que teoricamente não pega um Brasil que tá bem, pega uma Colômbia que também tá não tão bem, mas enfim, mas tá, enfim, dois times, duas seleções que não muda mais nada, só muda o período de classificação ali entre elas. Falando de todos, Ricardo Silveira, todos os jogos tirando o Brasil, eu acho que não surpreendeu nada, né? Até a gente comentava um pouco sobre Colômbia e Bolívia, que eu falei, a Bolívia quer o resultado, a Venezuela em si também, né? Pegou uma Argentina um pouquinho mais dificultoso, né, o jogo, mas Colômbia e Bolívia, assim, eu falei, pode ser que a Bolívia apronte, mas 3-0 sem problema nenhum, né? Ainda mais na Colômbia, né? E o James Rodrigues que só joga com a camisa da seleção, né? O clube não é muito a dele, mas quando ele tá em campo pela seleção da Colômbia, ele destoa mesmo, né? E fez o primeiro gol, né? Foi importante durante todos os 90 minutos. Que o problema da rodada das eliminatórias, os jogos todos simultâneos, complica de você assistir, né? Um número maior de partidas, cabe para reprise ou você ficar ali na internet, né? No lance a lance ali no site para poder acompanhar alguma coisa. Mas a seleção da Colômbia demonstrou uma certa instabilidade, né? Teve um determinado momento das eliminatórias que disparou, imaginava até que poderia até terminar como campeã, né, simbólica dessas eliminatórias, perdeu alguns jogos, né, oscilou, mas conseguiu confirmar sem muitos sustos, né? Estava virtualmente classificada, oficialmente nessa rodada, a seleção colombiana, que tem também um processo sensível, né, de mudança, né, de jogadores, já projetando a próxima Copa do Mundo, né? Mas claro, vai contar com a experiência, obviamente, do James Rodrigues. E para poder ser o líder, né, dessa seleção colombiana em mais uma Copa do Mundo. Com relação aos outros jogos, esse Paraguai e Equador, né, surpreendeu de certa forma, porque o Paraguai ele conseguiu ter uma campanha de reviravolta, né?
o Paraguai era um candidatíssimo a vivenciar o que o Chile vivencia, né, de ser uma lanterna. Até, salvo engano, metade, né, da virada do turno, né, das eliminatórias, estava lá embaixo o Paraguai com grandes chances, né, de ser eliminado com antecedência. Até o técnico do Paraguai, o Schelotto, né, que jogou no Boca Juniors e tudo mais, não conseguiu fazer um bom trabalho e depois da mudança, né, do técnico conseguiu uma sequência, né, de vitórias e tendo destaque, né, para jogadores que atuam no futebol brasileiro. Hoje, por exemplo, os dois principais nomes desse 0-0 foram o Gomes e o Sosa, né, dois jogadores que atuam no Palmeiras, né? Então, demonstra também que o Paraguai conseguiu, né, dentro desse ciclo, né, de Copa do Mundo, buscar alternativas, porque ficou um time bastante conhecido por atletas muito experientes, né? Tanto é que não disputava uma Copa do Mundo desde 2010 na África do Sul, que ficou limitada o que o Chile passa agora. Vai ter que renovar totalmente a sua seleção. O Paraguai conseguiu. Claro que o número de vagas também contribui para isso, né? Hoje quase todo mundo vai para a Copa do Mundo, até o 7º colocado tem uma real possibilidade, mas o Paraguai ele já muda aquele estilo de jogo, né? De não ficar só defensivamente, consegue ter jogadores de frente habilidosos, tem os irmãos Romero, né? Que o torcedor corintiano conhece bastante, o próprio Sosa, o Gatito Fernandes, que é o goleiro, né? Ex-Botafogo. Então são jogadores que podem fazer com que a seleção paraguaia seja meramente competitivo, que lá na Copa do Mundo, a gente não sabe, claro, qual vai ser o grupo, né? Vai ser somente em dezembro, mas pode encarar uma Jordânia da vida, né? Seleções da Nova Zelândia, por exemplo, que já garantiram vaga, e o Paraguai fazer frente e, quem sabe, sonhar com uma segunda fase da Copa do Mundo. E, Ricardo, eu sei, nós estamos gravando pós a rodada, né? Nesse exato momento, acabou de virar para sexta-feira. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você vai trabalhar nessa sexta-feira ou não? Na sexta-feira, sim, vou trabalhar. Se fosse Paraguai, você não trabalharia, né? Porque o presidente decretou. Exatamente. Festa, porque desde 2010 o Paraguai não disputava uma Copa do Mundo, né? Claro que, for analisar, tem coisas bem mais importantes, né, para uma nação, mas o Paraguai acabou sendo importante, né? Essa medida por parte do presidente para esse feriado, o pessoal comemorar bastante, né? Essa volta paraguaia para a Copa do Mundo. O Paraguai que teve uma das melhores campanhas em 98, né? Quando foi eliminado nas oitavas de finais, naquele gol, quando tinha o gol de ouro ainda, né? O Lohan Blanc, zagueirão, fez o gol na prorrogação contra o Paraguai lá na Copa do Mundo da França. Isso aí. E falando, claro, Brasil e Chile, antes de falar, só pra gente fazer aquele glorioso agradecimento, nossos patrocinadores estão aqui embaixo, dá uma moralzinha pra eles, link está na descrição. Todos eles estão ajudando o Subir a Bandeira a manter esse conteúdo pra você, por enquanto, uma vez por semana, quem sabe se melhorar um pouco mais, 2 vezes na semana o Subir a Bandeira tá aparecendo pra vocês, então dá uma moralzinha pra eles, tá aqui na descrição o link, então faça favor, né, dá essa moral, ajude quem nos ajuda, sempre falo isso porque é importante ser dito. Falando do Brasil e Chile agora, a gente tá falando de uma seleção brasileira que vinha de uma desconfiança. Muitos falam que essa é a primeira convocação real do Ancelotti, porque agora ele sabe, trabalhou, estudou, não tava com a cabeça no tchau do Real Madrid, tava com a cabeça na seleção brasileira, fez toda a convocação dele e surpreendeu. Alguns nomes ali surpreendeu. E o jogo de hoje, muitos estavam olhando e falaram assim, eu tô curioso. Eu fui um deles. Eu falei assim, eu tô curioso pra ver vários jogadores, vários atletas que iam jogar. Brasil, resultado esperado, né? 3-0. Eu não sei o que você achou, Ricardo. Eu achei um resultado muito mais do que esperado. O Brasil precisava golear pra dizer assim, o trabalho tá começando a se encaixar, tá sendo feito, e o que a gente vai colher, só Deus sabe também, né? De certa forma, o Brasil não fez mais do que obrigação, né? Porque a seleção do Chile não é à toa que é a lanterna dessas eliminatórias. Inclusive, até acompanhando a transmissão da TV Globo, né? O Carlos Gil, o Felipe Brizola, aliás, que fazia a cobertura do Chile, destacou que o pensamento, obviamente, é para a próxima Copa do Mundo e para o Mundial Sub-20 que acontece nesse ano. Em novembro vai acontecer o Mundial Sub-20, vários jogadores jovens, o técnico, que é o interino da principal, é o técnico da Sub-20, já pensando nesse trabalho a longo prazo, né? O Chile, que conseguiu 2 títulos de Copa América, né? Foi competitivo em outras edições de Copa do Mundo, com aquela geração, né? Não tem mais, né? Cláudio Bravo no gol, né? Medel na zaga, o pessoal lá da frente, né? O Sanches, né? O Sanches, inclusive, vai atuar no futebol da Itália, se não me engano, acertou essa semana. Mas não tem outros jogadores, né, que foram destaque, né,
o Arangues, né, que jogou no Internacional e tudo mais, precisa pensar à frente, né, buscar rejuvenescer o grupo de jogadores. E se demonstrou uma seleção muito frágil, né, durante todas as eliminatórias. É uma rota buscando vaga no Mundial muito ruim, né, mudou de técnico várias vezes, até o Ricardo Gareca, era aquele que treinou o Palmeiras em alguns anos atrás, tentou... Saudades ou não? Não. Siga em frente em outro clube. Mas o Ricardo Gareca aí não conseguiu fazer um bom trabalho na seleção chilena, né? E no caso do jogo de hoje, era mais do que esperado que o Brasil vencesse. Claro que o gol, ele demorou um pouquinho para sair, porque, não sei se você vai concordar, Zanetti, mas o jogo da seleção, eu acho que tem um exagero no preciosismo dos jogadores da seleção brasileira. É muito tapinha, parece que querem fazer um gol de uma forma muito bonita, tabelando demais. Pô, abriu a possibilidade, prega chumbo de fora na área. E engraçado, esses jogadores, eles têm essa característica diferente dos clubes, né? O Martinelli, que comentou até trocando mensagem. Eu acho que ele cisca demais, cara, um ótimo jogador, habilidoso, mas ele insiste em jogadas ali para tentar passar entre os zagueiros. O Casemiro também, que é um baita no volante, quase foi expulso, né? O Varson dá uma aliviada, ele poderia. Eu também achei que seria expulso, mas eu acredito que é um pouco de preciosismo que a seleção brasileira tem para poder finalizar, e isso compromete na melhor finalização. O João Pedro, que foi uma grande esperança, né, para que pudesse assumir de vez, não o 9 no número, mas o 9 no posicionamento dentro de campo, a bola não chegou tanto para ele. O Brasil utilizou muitos lados do campo, um ponto positivo, mas claro que a gente tem que analisar que é contra o Chile, né? Não sei se não acredito que contra uma seleção mais qualificada, os laterais, o Wesley pela direita e o Douglas Santos, vão aparecer tanto, né, com boas condições, né, de criar perigo, porque fazia um bom tempo que o Brasil não tinha laterais que chegavam na linha de fundo para cruzar a bola na área. Ficou muito limitado pelos pontas, né? Vinícius Júnior, era o Rafinha pelo lado direito, o próprio Estevão também, né? Mas dessa vez não, pelo menos no jogo de hoje, as dobras aconteceram não com dois laterais, como o Abel Ferreira costuma fazer no Palmeiras, né? Mas com o meia Estevão e o Wesley pela direita, Martinelli e o Douglas Santos pelo lado esquerdo. E faltou o jogo pelo meio, né? Mas supriu isso com a entrada do Paquetá, né? O Paquetá, depois de tudo que ele passou, quase teve que encerrar sua carreira forçadamente, né, por todo aquele processo de investigação, de suposto envolvimento, né, com manipulação de resultado. Ele demonstrou que tem potencial para, por que não, ser um titular da seleção brasileira. O Brasil, ele utilizou muitos lados do campo de uma maneira diferente, né, porque antes era com os pontas. Hoje ele utilizou os pontas, mas correndo um pouco por dentro, e os lados foram com os laterais, né? Que a gente via em outras décadas ali de Jorginho cruzando bola, Cafu, Roberto Carlos indo na linha de fundo, devido às proporções. Não estou falando com jogadores parecidos, óbvio, longe disso. Mas o Brasil voltou a utilizar os laterais como são os laterais, né? De marcação e apoio na linha de fundo. Mas claro que uma seleção brasileira, ela precisa buscar alternativas, e ela passa muito. O futebol, o coração do time de futebol é o meio-campo, né? E esse coração brasileiro precisou de um marca-passo ali para poder dar um ritmo maior, e esse combustível aconteceu com o Paquetá e principalmente, né, com o Luiz Henrique, né? E entrou muito bem, né? Deu uma cara diferente para o ataque da seleção brasileira. Não, eu gostei, Ricardo, até falando sobre toda essa questão aí do Brasil. O Brasil se classificou, já estava classificado, enfim, se classificou. E entre os classificados, é bom a gente citar, o Brasil é o que tem o pior saldo, porque a zaga vinha tomando muitos gols. Tô trazendo a informação aqui, ó. O Brasil levou 16 gols. O Uruguai, que é o terceiro colocado, levou 12. O quinto colocado levou 15. Então, assim, o Brasil tem uma das piores defesas de quem avançou. A Argentina levou 9. O Equador só levou 5 gols. Então, o Brasil tem tava com esse problema na zaga. E assim, o que eu achei, o que pra mim foi uma questão de alívio, foi que é o terceiro jogo que o Brasil não leva gol, né? O último jogo foi 4-1 pra Argentina, então não é muito base a gente falar isso, mas foi o terceiro jogo que o Brasil não levou gol, e isso eu acho que é um saldo positivo. Eu acho que a casa começa a se arrumar nisso. Beleza, era o Chile, menos 18 de saldo, não estamos falando de uma seleção que está disputando classificação. Porém, o que eu posso te falar, Ricardo, que até isso foi uma coisa que eu gostei, analisei muito,
sistema defensivo do Chile e o ataque do Brasil pra cima disso, porque você sabe que é um pouco mais difícil de você criar. Você vai criar uma jogada em cima disso, você trava muito nisso, porque é um sistema defensivo mais fechado, e o Chile estava jogando com uma linha de 5 e mais uma linha de 2, 3, às vezes até 4 na frente da área. Então é difícil você ter repertório para fazer isso. E essa subida dos laterais, os pontas fechando, aquela triangulação, eu acho que isso foi o forte do Brasil. Não é fácil você exigir de uma seleção que vem de umas eliminatórias conturbada, você exigir que faça um futebol muito bom e você fala assim, não, é um futebol que a gente vai bater palma, né? Porque, pô, jogou muito bem e sobre isso o Brasil criou. Eu acho que teve um jogo bom em cima, teve um estudo do Ancelotti e eu acho que assim, acendeu, deixou acesa a esperança do coração do torcedor, que acho que pra Copa do Mundo vem coisa boa, né? Exatamente, né? Parafraseando uma frase que foi ironizada por muitos, né, principalmente rivais do falecido Eurico Miranda, acredito que o respeito voltou, né, para a seleção brasileira com a chegada do Ancelotti, né? Não estou dizendo que o Brasil vai bater campeão, tá longe disso, né? Precisam ajustes, né? Tem jogadores que têm um caminho aberto para a seleção. Pô, lembrando, né? Não tinha Rodrigo e Vinícius Júnior, né, para o jogo de hoje, né? São jogadores com um grande potencial para não só compor o grupo como titular, né? Pô, Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo, estaria fazendo o lado do Martinelli, né? Não seria o Martinelli no titular, seria o Vinícius Júnior, caso tivesse condições, né? Não tivesse suspenso. O Rodrigo poderia estar fazendo aquele meio, então alternativas tem. Ainda há um trabalho para ser realizado, né, por parte do Ancelotti. Claro que ele, pelo peso que ele tem, ele chega, entre aspas, com menos culpa, né, se não conseguir o título, porque ele pegou um trabalho que não era um trabalho, né? Era um catado ali que o Edinaldo montou com a seleção, improvisando o técnico, Diniz, Ramon Menezes e o Dorival, com todo o respeito, né? Não tem mais aquela do Ancelotti. O Ancelotti nunca vai levantar o dedinho, né? Igual o Dorival fez no jogo de pênaltis, na disputa de pênaltis contra o Uruguai, né? Com todo o respeito ao Dorival. Então, o peso do Ancelotti na seleção brasileira, ele vem sendo muito significativo, né? Voltou aquele interesse do torcedor de acompanhar uma convocação, né? A imprensa, né, antes já começava a mandar aqueles repórteres não os badalados, né, para fazer a cobertura. Hoje já retornou a turma de primeiro escalão, né, para poder fazer o acompanhamento da seleção. E os jogadores, eles veem que tá um cara vencedor ali do lado, né? Recebe a orientação, pô, é o Ancelotti, não é qualquer treinador que tá me dando uma orientação. E o exemplo maior foi a não convocação do Neymar, porque o Neymar, do jeito que ele está atuando, andando ali no Santos, qualquer treinador brasileiro teria convocado ele. Precisava um treinador com o tamanho do Ancelotti para falar assim, ó, tem que melhorar fisicamente, você não está descartado, mas tem que melhorar muito para poder fazer parte do grupo. O Brasil caminha para ser competitivo. Claro que tem mais 4 jogos esse ano, né? Além do jogo contra a Bolívia, os 2 jogos lá na Ásia, né? Contra Japão e Coreia, e 2 confrontos ainda com adversários a serem definidos em novembro. Então, detalhes aí, jogos importantes, claro que vai depender de quem serão os adversários, para que o Brasil dê sequência, mas que voltou aquele interesse na seleção brasileira, que começa a ter uma organização, um respeito maior desde a chegada do Ancelotti, isso não tem a menor dúvida. Eu acho que sim. Vamos falar da rodada 18, que é a última rodada, que define tudo. O que tá para definir, a gente já falou, tanto a classificação quanto a rodada tá na tela aí para você, Equador e Argentina. Ricardo falou que isso pra mim também é uma tristeza, né? A gente vai poder ver um jogo, meia horinha de um jogo e depois ter que escolher. Ou multitela, que nem diz o pessoal. 8 horas Equador e Argentina no dia 9, que é a terça-feira da semana que vem. Nós temos 8h30, todos os jogos. Não vou falar horário porque é tudo 8h30. Venezuela e Colômbia, Chile e Uruguai, Bolívia e Brasil, Peru e Paraguai. Acho que não vamos chegar a palpitar, mas projetar Bolívia e Brasil, eu acho que vai ser mais um jogo de teste, eu quero ver, do Ancelotti pra cima dos jogadores. Ou tô errado? Não tem a menor dúvida, né? Uma ausência importante, o Casemiro levou o cartão amarelo e tá fora do jogo. Probabilidade do Andrés Santos, né, que inclusive substituiu o Casemiro, o seu titular. E fica aquela dúvida se o Ancelotti vai mudar alguma peça ali no setor de ataque. O Luiz Henrique, pelo que ele atuou hoje,
é um atleta que pode começar o jogo, mas aí vem aquela, né? Porra, jogar 4.000 metros lá na Bolívia. Pô, não é interessante guardar um jogador desse para um eventual segundo tempo, jogo apertado para que o Brasil não quebra essa sequência invicta na era Ancelotti, utilizado no segundo tempo? Então, peças o Ancelotti tem para decorrer, né, do jogo ou para iniciar a partida, formar uma seleção competitiva, né? Mas não vai ser fácil, mas principalmente por causa da altitude, né? Que a seleção boliviana tem uma grande geração, assim, é bem distante daquele grande time da Bolívia em 94, né? Você praticamente não é nem nascido em 94, mas vai assistir aquela seleção liderada pelo Echeverri, né? Inclusive a primeira derrota no Brasil em eliminatórias foi na eliminatória em 93, lá em La Paz, um frango do Tafarel. Só o pessoal procurar aqui no YouTube, um chute cruzado, o Tafarel tentou defender, acabou sofrendo o gol. Primeira derrota do Brasil em eliminatórias foi contra a Bolívia, e claro que aquela seleção era muito boa, né? Mas agora a Bolívia pode retornar ao Mundial. Tem a Venezuela que nunca foi e a Bolívia que disputou a última Copa em 94, disputando essa vaga em repescagem. É isso aí, Ricardo Silveira. Eu acho, você citou Luiz Henrique, saiu muito bem. Eu acho que Paquetá, sem dúvida nenhuma, esse jogo de hoje foi bom. Isso não precisa, vamos combinar que não precisa nem falar do jogo do lateral esquerdo, né, do Douglas Santos. Fez uma partida que eu acho que botou aquela pulga atrás da orelha do Ancelotti para ele, né, bom jogador. E eu acho que de quem jogou, Rafinha ficou um pouco mais abaixo, né? A gente conversava também. Rafinha achei um pouquinho mais abaixo. Bruno Guimarães achei que jogou muito bem ali no meio. Você citou o Andrei Santos, que vai entrar, acho que na vaga do Casemiro. Dor de cabeça para Ancelotti, né? Sem Rodrigo e Vini Júnior, ter que encaixar nesse jogo. O Rodrigo a gente vê que tá um pouquinho mais abaixo, mas o Vini Júnior acho que tem que provar mais pra seleção, né? E acho que esse time se formando, acho que ele tem tudo pra... Exatamente. Para o Real Madrid o jogo ele funciona muito para ele, né? Pelo menos na época do Ancelotti, né? Era muito direcionado pro Vinícius Júnior, né? Ele conseguia, mesmo atuando naquela faixa de campo no lado esquerdo, ele ser bem decisivo, não é à toa que levou o Real Madrid a vários títulos e conquistou, né, o título de melhor jogador do mundo, né? Mas a seleção, concordo com você, ainda está devendo, não conseguiu. Teve alguns lampejos, né? Até naquele jogo contra o Paraguai na Copa América, né? O Brasil venceu 4-1, se não me engano, um dos melhores jogos, né, do Vinícius Júnior, mas acredito que conta nos dedos, né, os jogos que ele fez a atuação de Vinícius Júnior, né? Mas o que é interessante é que o Ancelotti ele vem tendo alternativas. Hoje, por exemplo, entrou o Caio Jorge, né? O jogador teve pouco tempo, né? Mas do jeito que a partida desenhava para o Brasil, podia ser até o Pedro do Flamengo, que no meu ponto de vista é o 9 ideal para a seleção brasileira, que a bola não iria chegar para ele. O Brasil estava muito lado de campo, né? Muito lado de campo e pouco centralizado. Tanto é que o Rafinha não conseguiu apresentar um bom jogo. Mas faltou um pouco também, né? Eu tava curioso. É o João Pedro, exatamente. Ele tava vindo muito buscar o jogo, né? Tanto que até no comentário a Ana Thaís na Globo falou que o João Pedro tinha cuidado para não ser o novo Gabriel Jesus, né? Porque o centroavante mais fora da área do que dentro da área, né? Ele tava vindo buscar muito o jogo, ocupando aquela faixa do campo do Rafinha. Não, ocupava, mas sem a posse de bola, né? Ele pensou assim, a bola não tá chegando, vou ter que buscar o jogo. Ele ia buscar e faltava um homem lá na área, por isso que o Brasil forçava muito, né, os lados do campo. É isso aí, Ricardo Silveira. Pra finalizar, o que o cara que tá vendo, que tá assistindo, que tá escutando tem que fazer? Tem que dar o like, né? Tem que dar o like, é importante para propagar cada vez mais o conteúdo. E aquela, né? Se não é inscrito, tem que se inscrever, né? Como diria aquele, ativar o sininho, que quando tiver conteúdo novo, vai ser avisado e não vai perder nada. Vai poder sair por aí e falar assim, não tô sabendo. Não é inscrito no canal, não dê bobeira. Não faça como a seleção brasileira fez por muito tempo nessas eliminatórias. Deixa eu perguntar, Ricardo, você gostou desse formato novo? Muito bacana. Vai aprimorando, né? O pessoal pode sugerir também, né? Quem sabe os outros integrantes / personagens do canal também possam participar também nas próximas edições, que jogo tem a roda aí de seleção brasileira, daí vem confrontos também importantes de Copa do Brasil, Libertadores, então aos poucos vai ajustando aí um novo formato aí pro canal. Boa. Obrigado você que esteve com a gente, Ricardo Silveira, muito obrigado. Valeu, grande abraço. É nóis. Obrigado você que esteve. Fala aí, formato novo. Se é bom ou se é ruim, deixa o like, deixa o dislike, se inscreva no canal, ative o sininho, dê uma moral pros patrocinadores. Tamo junto, é nóis.